E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que tenha uma irmã, ou seja, que a minha irmã me deixe servir? Louvado seja Deus. Isso mesmo, né? Me deixe me servir. Glória a Deus. Me deixe servir só, né, irmãos? Disse-lhe, pois, que me ajude. Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, estais ociosas e fadigadas com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Lhe será tirada. E se Deus é por nós, quem será por nós? O Senhor é o nosso pastor? O Senhor é o nosso pastor? Amém. Pode colocar a Bíblia do lado e bater palma e dar glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Oh, glória. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplando a sua face, nos rendemos-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida sobre nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagava, agora brilha cada dia mais, só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagava, agora brilha, brilha cada dia mais, só pra te adorar, Senhor, e fazer o teu nome grande, grande, e dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Amém, irmão. Para o Senhor. Olha que passagem, irmãos, interessante que o Senhor nos traz aqui nessa noite através do apóstolo, né? Lucas, glória a Deus. A história do zelado, né, irmão? Que Lucas, glória a Deus, aleluia, ele não foi o apóstolo. E na verdade, a Bíblia nos relata que a história nos relata que ele, querendo saber o que tinha acontecido, e fez um tratado, né, irmãos, com Teófilo, né, de maneira que Lucas escreveu esse Evangelho de Lucas e também escreveu Atos dos Apóstolos, né, louvado seja Deus, um tratado que ele fez com Teófilo, querendo saber realmente a história de Jesus, né, louvado seja Deus. Então ele foi por todos os lados, conversou com todos os apóstolos, né, e foi de uns que mais escreveu algumas coisas que não tem nos outros evangelhos, louvado seja Deus. Embora que os evangelhos, né, Marcos, Mateus e Lucas sejam lógicos, semelhantes um ao outro, mas tem muitos aqui que tem, né, em Lucas e não tem outros, louvado seja Deus. Então ele saiu procurando saber da história de Jesus, e a Bíblia nos relata que então Jesus, irmão, nas suas andanças, né, sempre pregando, falando do amor de Deus, a Bíblia nos fala, glória a Deus, aleluia, que
ele passando em uma certa aldeia, a Bíblia nos relata que ele chegou em um certo lugar, uma mulher, louvado seja Deus, que ali morava, louvado seja Deus por nome Marta, né? Chamou Jesus para entrar na sua casa. Louvado seja Deus, chamou ele para pousar na sua casa, chamou ele para entrar na sua casa, chamou ele, louvado seja Deus, para fazer uma visita na sua casa. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala que assim Jesus entrou. Jesus entrou ali, né, na casa de Marta, glória a Deus, aleluias, e a gente bem sabe que Marta e Maria eram irmãs, né, de Lázaro, glória a Deus, né, a qual Jesus tinha ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. Então Marta, sabendo quem era Jesus, logo chamou Jesus, né, como entra na minha casa hoje, louvado seja Deus, venha, glória a Deus, aleluia, a minha casa é uma casa simples, louvado seja Deus, mas pode ficar à vontade, puxa a cadeira aqui, pode sentar aqui, louvado seja Deus. Na verdade naquele tempo não tinha cadeira, né? E lá em Israel hoje também em muitos lugares não tem cadeira, eles colocavam aquele tapete no chão, né? Então se falava mesmo assim, eles colocavam aquele tapete no chão, cada um sentava ali, né? Glória a Deus. Em outros lugares, é claro, tinha cadeiras e mesas também. Igual na última ceia, por exemplo, Jesus mandou os discípulos ir a uma certa cidade, chegou lá, né? Eles encontraram mesas e cadeiras, mas a maioria dos lugares colocava o tapete no chão, então eles chamavam de mesa também. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a Bíblia nos relata que Marta pediu Jesus para entrar, e Jesus entrou naquela casa, sentou naquela casa, louvado seja Deus, e ali começava a ensinar, começava a falar, começava a demonstrar do amor de Deus, começava a falar acerca da palavra, começava, louvado seja Deus, a revelar o nome do Senhor, as suas promessas, e com certeza também curava, libertava, e fazia muitos prodígios, sinais e maravilhas. Porque a Bíblia nos fala que os fariseus, os saduceus, eles conheciam a palavra, mas Jesus, louvado seja Deus, também conhecia, mas porém a Bíblia nos fala que ele pregava com autoridade. Ele era diferente porque ele pregava com autoridade. Louvado seja Deus. Ele não buscava glória para si, ele não pedia nada, ele não exigia nada. Os fariseus e os saduceus, eles sempre exigiam, né? Por isso Jesus algumas vezes falou com eles, né? Seus fariseus hipócritas, raça de víboras, né? Louvado seja Deus, duro será para ti aquele dia do juízo, porque vocês, né, com desculpa de fazer longas orações nas casas das viúvas, vocês entram, né, ficam ali e comem tudo que elas têm, perdem tudo que elas têm, né? Duro será para vocês vão receber o mais duro juízo. Todos dizem glória a Deus, né? Então ele pregava com autoridade. Ele não olhava quem que era, quem que deixou de ser, se era rico, se era pobre, se era alto, se era baixo. Ele não queria saber quem que era. Ele chegava e pregava a verdade. Todo diz glória a Deus. Então Marta, né, pediu Jesus para entrar, e a Bíblia nos fala que ela também tinha uma irmã por nome Maria, né? E a Bíblia nos relata que Jesus entrou, né? E Marta, louvado seja Deus, né, entrou ali, glória a Deus, aleluia, e ficou tranquilo ali, ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia que ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir o que Jesus pregava, começou a ouvir o que Jesus falava, ela começou a ouvir a sabedoria de Jesus, né? Ela ficava admirada, não só ela, como todos aqueles que ouviam. Por isso que muitos iam atrás de Jesus, porque viam e ouviam os sinais que ele fazia. Então eles ficavam admirados, melhor dizendo. E a Bíblia nos fala que Maria, sua irmã, né, louvado seja Deus, ela não ficou ali, ela foi lá para dentro arrumar as coisas, né? Será que a casa estava bagunçada, né? E ela ficou toda sem jeito. Ô Márcia, por que você chamou Jesus para cá? Como é que a casa está bagunçada? E a Bíblia nos fala que então ela foi para lá e começou, mexe daqui, mexe dali, mexe de lá, né? Arruma daqui, arruma dali, arruma um negócio daqui, faz um negócio dali, faz um café daqui, faz uma broa dali, louvado seja Deus. E aí quando ela viu que o negócio estava apertado, ela chegou lá perto de Jesus e falou: mestre, louvado seja Deus, se o senhor não importa que eu venha se servir sozinho, peça a Marta que venha me ajudar. E Jesus não estava preocupado, Jesus estava apenas fazendo a obra do Pai. Glória a Deus. E aí Jesus então, louvado seja Deus, né, foi e repreendeu Maria. Louvado seja Deus, foi e repreendeu todos, diz glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia nos fala que então, Marta porém, melhor dizendo, Marta porém andava distraída em muitos serviços, né? Louvado seja Deus. Aí de maneira que Maria sentava aos pés de Jesus. Então Jesus falou: Marta, Marta, por que você
você está ansiosa, porque você está preocupada com muitas coisas. Uma só coisa você tem que se preocupar. E Maria escolheu a boa parte, que nunca vai ser tirada. Ela escolheu a palavra, ela escolheu ouvir a palavra, ela escolheu ouvir e receber o reino de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia nos fala que isso nunca lhe será tirado. Por quê, irmãos? Conhecimento nunca lhe será tirado. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras. Por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras. Porque, irmãos, o conhecimento não deixa a pessoa ser enganada. O conhecimento faz a pessoa aprender a palavra. Louvado seja Deus. E vai chegar tempo, louvado seja Deus, que não vai ter mais a Bíblia, mas todos aqueles que tiveram conhecimento não serão enganados. Quantas igrejas, quantos falsos profetas por aí que falam tantas coisas, louvado seja Deus, é sal grosso, não sei o que ela mais e tal, louvado seja Deus, coisas que você não acha na Bíblia. E o povo vai sendo enganado, o povo vai deixando se levar. Glória a Deus, aleluia, porque não tem conhecimento. E a Bíblia está nos falando, louvado seja Deus, que Maria escolheu a boa parte. Por quê? Né? Que nunca vai ser tirado, porque ela aprendeu. E quando a gente aprende, é igual andar de bicicleta. Pode andar, pode começar a andar pequenininho. Quando você estiver velho, você ainda sabe andar. Louvado seja Deus, porque você aprendeu. Então assim é a palavra. Louvado seja Deus, nunca lhe será tirado aqui do seu coração. Louvado seja Deus! E ele escolheu a boa parte. Jesus não estava preocupado com ele que comer ou beber. Às vezes ele queria só um lugar para descansar um pouco. Louvado seja Deus. Ele não estava preocupado, ele não estava reparando. Ele simplesmente queria ficar ali descansando e pregando sobre a palavra. Essa era a sua missão. E Marta, louvado seja Deus, entrou lá profundo e não ouvia o que Jesus falava, não via o que Jesus operava. Mas Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo o que ele falava. Eu imagino, louvado seja Deus, ela prestando atenção, que sabedoria. Louvado seja Deus, os sinais das maravilhas. Enquanto a outra estava lá preocupado com os afazeres, sem saber o que Jesus estava falando, o que Jesus estava fazendo, e simplesmente estava preocupada, louvado seja Deus, em servir. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia nos fala que o Filho do Homem não veio para servir. Louvado seja, não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele não queria ser servido, mas ele estava me servindo. Servindo ao Pai, ao Reino, falando acerca do amor. Todos dizem glória a Deus. Glória a Deus. E quantas vezes, irmãos, nós somos assim? Quantas vezes, louvado seja Deus, tem pessoas que deixam o filho o dia inteiro sem pegar na Bíblia. Tem pessoas que ficam o dia inteiro, louvado seja Deus, sem pegar na palavra. Louvado seja Deus, às vezes ele prefere o dia inteiro no celular e acaba dormindo sem pegar a Bíblia. E muitas das vezes até para a igreja ele vem sem pegar a Bíblia, mas nunca deixa de pegar o celular. Eu lembro que eu estava ali no cafezal, eu chamei um rapaz, disse que o rapaz era abençoado, ele morava lá embaixo, né? Lá embaixo na entrada, lá embaixo, depois do BH. Aí encontrei ele, peguei ele ali, e eu estou vendo, ele veio arrumado, mas não trouxe a Bíblia, mas trouxe o celular. Ele não trouxe a Bíblia, mas trouxe o celular. E eu fiquei olhando assim, e eu nunca tinha chamado ele, disse que ele era abençoado, eu falei, então vamos lá, né? Louvado seja Deus, né? Vamos lá. E ele veio, atravessou a avenida, também, cadê a Bíblia? Mas o celular estava na mão. Louvado seja Deus, ele deixou a Bíblia em casa, ele era um pregador, ia pregar a palavra de Deus, mas não deixou o celular em casa, mas a Bíblia deixou. Eu falei, agora pronto, agora já tem que levar. Chegou lá, emprestei a Bíblia para ele, ele pregou e foi embora. Eu falei, nunca mais vou chamar ele. Na verdade, nunca mais chamei ele. Ele tinha que deixar no celular e trazido a Bíblia, examinar as Escrituras, tentar entender a vida dela, será que ninguém acredita em Jesus? Glória a Deus. Então, às vezes, começa a confiar em si próprio. Começa a confiar em si. Louvado seja Deus. E na verdade quem tem que aparecer é o Senhor. E Marta, louvado seja Deus, diz a Bíblia que ela não se preocupava com as coisas do Senhor. Ela não se preocupava, era tanta coisa que ela fazia que não se preocupava em ir para a igreja, não se preocupava em ouvir a palavra, não se preocupava em orar. Quantas pessoas que levantam de manhã e não oram, deita de noite e não ora, não vem para a igreja, ou louvado seja Deus, se preocupa com tantas coisas, irmão.
irmão, e não a livra das coisas do Senhor. E uma só coisa nós temos que lembrar: qual? Louvado seja Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. É Deus, louvado seja Deus, adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. E quantas das vezes, irmão, louvado seja Deus, as pessoas às vezes deixam Jesus de lado. Lembra só das coisas materiais, é uma correria o dia inteiro atrás de dinheiro, atrás disso, atrás daquilo outro. Louvado seja Deus, e nunca a livra de adorar o Senhor. E Deus quer uma adoração, irmãos, inteira, por igual. Ele não quer uma adoração paralela. Ele quer uma adoração igual. Aonde você vai, aonde você está, você tem que estar adorando a Ele. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia fala: orando em todo o tempo, em todo lugar. Louvado seja Deus. Está no ônibus, Senhor, tem misericórdia. Está em casa, Senhor, tem de piedade. Está na rua, Senhor, venha comigo. Sempre lembrando do Senhor, humilhando diante do Senhor, aleluia, adorando sempre ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Está no trabalho, está adorando o Senhor. Eu lembro, irmãos, a primeira vez que o Espírito de Deus me revelou, glória a Deus, aleluia, eu trabalhava aqui embaixo, ainda no Capivari, na rua Capivari. Louvado seja Deus, né? E eu trabalhava no prédio lá de faxineiro. Louvado seja Deus, meu primeiro trabalho, segundo trabalho de carteira assinada, era novo ainda. E ali eu ficava com o porteiro a almoçar, né? Na hora do almoço. E eu lembro, irmãos, que chegou uma senhora, a gente nunca esquece, irmão, das coisas de Deus. Chegou uma senhora, e essa senhora entrou para dentro, saiu do táxi, entrou para dentro e foi embora. E passou o tempo, passou, né? Aí o rapaz veio me perguntar: ô Rob, você lembra quem foi saiu do táxi? Eu falei: não lembro. E eu não lembrava. Parece que o próprio Deus permitiu que eu não lembrasse. E eu não lembrava. Mas você teve aqui, rapaz, você não lembra? Eu não lembrava por nada. Porque ela tinha deixado uma bolsa dentro do táxi. E eu não lembrava. E eu saí de cabeça abaixo. Louvado seja Deus, ali na garagem, olhando assim pro chão. E de repente, olhando pro chão, tive uma visão, irmão. Tipo um déjà vu. Louvado seja Deus, naquela visão ali, olhando pro chão, veio aquele negócio assim na minha frente novamente. Eu vi a mulher saindo do táxi, eu vi o rosto dela, eu vi ela entrando no elevador. Aí eu já subi lá correndo, dando glória a Deus. Eu falei: pode ligar lá, que é fulano de tal. Foi ela que deixou lá. Louvado seja Deus, se você estiver ligado no Senhor, Deus, louvado seja Deus, te abençoará aonde você estiver. Todos dizem glória a Deus. Todos digam aleluias. Então, irmão, nós temos que, glória a Deus, aleluia, é aprender a palavra, examinar a palavra, buscar as coisas do Senhor, voltar o coração para as coisas do Senhor e não deixar que o mundo venha enganar o nosso coração. Glória a Deus, aleluia, porque o nosso adversário, ele faz de tudo para enganar o ser humano, fazendo o ser humano esquecer de Deus. Louvado seja Deus, adorando ao mundo, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas materiais. É claro, nós temos que lutar, nós temos que batalhar, mas em primeiro lugar, venha o Senhor em nosso coração, porque um dia nós vamos sair daqui e Ele nos fará juntar este tesouro no céu. Todos dizem glória a Deus. E o conhecimento nunca lhe será tirado. Se vir alguém usado pelo diabo tentando, louvado seja Deus, te afrontar, você sabe a resposta dentro da palavra. Se vir alguém tentando te enganar, louvado seja Deus, porque Satanás ele vem assim, tentando te enganar na palavra. Foi o que ele fez com Jesus. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Né? Louvado seja Deus, para que não tropece com as pedras. Olha, ele conhecia a palavra. Louvado seja Deus, aí Jesus falou para ele: vai-te, Satanás. Louvado seja Deus, porque também está escrito: só o Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. E a minha parte de Satanás foi embora e os anjos chegaram e serviram a Jesus. Então o conhecimento, irmãos, é sempre necessário. E uma só coisa que nós temos que fazer é adorar o Senhor. E quando a gente adora o Senhor em espírito e em verdade, assim diz a Bíblia, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus sempre procura. Deus sempre está procurando alguém que esteja na brecha. Porque ele disse para o profeta, né? Eu olhei se tivesse alguém na brecha orando por essa cidade e não havia ninguém. A brecha estava ali, mas não tinha ninguém. E
E Deus sempre procura alguém que esteja na brecha. Deus sempre procura alguém que esteja ligado. Deus sempre procura alguém que esteja voltado no seu coração. Seja de manhã, à tarde, à noite, aonde que for. Nós temos que estar com conhecimento na brecha. Nós temos que estar com o coração voltado para que o Senhor venha ser através de nós. Oh, glória a Deus. E uma só coisa. Louvado seja Deus, nós temos que preocupar. E Maria escolheu a boa parte. Nós temos que escolher a boa parte. Essa boa parte que nunca não vai ser tirada. Louvado seja Deus. Não deixe a sua Bíblia, glória a Deus, aleluia, lá cheia de poeira. Pega a sua Bíblia, lê pelo menos um salmo de manhã. Não saia do seu quarto sem você ter orado, sem você ter lido a palavra. Não saia. Pelo menos um Pai Nosso, pelo menos um salmo. Glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Não deite, glória a Deus, aleluia, sem antes orar a Deus, sem antes agradecer ao Senhor. Porque o segredo para ser abençoado é ser agradecido. Quantas pessoas que são murmurando e não é agradecido por pouco que tem. Louvado seja Deus, não agradece a Deus. Ah, Senhor, hoje eu não comeu contra filé, mas ele esqueceu que ele comeu um ovo. Tem muitos que nem um ovo tem para comer. Ah, Senhor, esse travesseiro meu está ruim. Tem muitos que fizeram de pedra o seu travesseiro. Ah, Senhor, a minha casa, tem muitos que não tem a casa. Senhor, esse degrau meu está ruim. Tem muitos que estão cobertos lá na rua com um simples papelão. E o segredo para nós ser abençoado é ser agradecido. Louvado seja o povo que Davi falou: Senhor, eu não te peço muito para não esquecer do Senhor. Também não te peço, Senhor, Senhor, que não me deixe voltar o pão de cada dia, para me não lançar mão e o nome do Senhor ser blasfemado. Mas eu te peço, é a minha porção cotidiana. Louvado seja Deus, seja aquilo, Senhor, que eu quero que seja a minha porção cotidiana. E nós temos que estar agradecidos. Louvado seja Deus, de repente a sua casa você acha que é ruim, mas tem outros que tem uma casa pior e está dando glória. Louvado seja Deus. E está dando glória. Louvado seja Deus, o seu sapato não é caro, mas tem um que tem um sapato que ele ganhou e está dando glória. Aleluia, Pai. Você não conseguiu comprar o de 200, mas conseguiu comprar o de 100. E o outro lá ganhou um sapato velho, surrado, e está dando glória porque ele estava precisando. O segredo, irmãos, é você murmurão, vai ser agradecido. E quando a gente agradece, louvado seja Deus, Deus com certeza vem nos abençoe mais. Não para de murmurar, não olhe para o outro lado, mas somente adora ao Senhor e agradeça ao Senhor por tudo que você tem. Todos dizem glória a Deus. Louvado seja Deus, não fique distraído com outras coisas. Não se distrai com as coisas desse mundo. Por que Adão e Eva perdeu o paraíso? Porque eles se distraíram. E a serpente olhou e chegou. E quando ela chegou, eles estavam despercebidos. Estavam sem o conhecimento. Então o que ele fez? Como que Deus disse? E ficou esperando a resposta. Como que Deus disse? Se ela tivesse o conhecimento, se ela tivesse aquilo no coração, com certeza não teria esquecido. Com certeza não teria esquecido. Então não teria perdido o paraíso. Louvado seja Deus. Então ela falou: olha, o Senhor disse assim, 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 assim. Ah, mas Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal, vai viver eternamente. E que Jesus falou: vai de Satanás. Se ela tivesse falado isso, não teria caído. Então nós temos que estar vigilante. Aonde formos, onde estiver, temos que estar vigilante. Para que o sapatinho de algodão chegar perto de você, você já vai ver. E é por isso que existe o dom de discernir os espíritos. E a hora que você já está ali, louvado seja Deus de espírito, louvado seja o nome do Senhor, que Ele chega usando os seus adeptos. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver que não é Deus. Aí você já vai repreender, está repreendido em nome de Deus, como diz, em nome de Jesus. O diabo está em você e você vai repreender a vitória. Dessa maneira, louvado seja Deus, e nunca será tirada essa parte do conhecimento, essa parte da adoração ao Senhor. Todos dizem graças a Deus. Então uma só coisa, nós
nós temos que fazer é adorar a Deus em espírito e verdade. Uma só coisa. Louvado seja Deus. Para de sentar na frente da televisão e ficar assistindo as novelas, porque aquilo não deixa você ter conhecimento. O conhecimento a gente acha na Bíblia, em livros. Foi o que Paulo falou: traga também para mim, ô Timóteo, os pergaminhos. Louvado seja Deus, conhecimento nunca é demais. Irmão, não sei, pega a Bíblia linda, ou seja, é falada. Louvado seja o nome do Senhor. Peça alguém, né? Eu lembro, irmãos, quando eu era mais novo, a minha falecida avó, né, da parte de mãe, glória a Deus, aleluia, ela era da Assembleia, desde quando eu conheço por gente. Ela faleceu, partiu para o Senhor da Assembleia, e ela tinha perdido a visão, já era de idade, tinha perdido a visão, e eu sempre ia na casa dela, e toda vez que eu ia na casa dela, ela pedia eu para ler a Bíblia. Eu não era nem evangélico ainda, ela já estava me evangelizando, né? E eu chegava lá, ela: Robson, lê a Bíblia para mim. Aí eu lia, louvado seja Deus, sempre louvado seja o nome do Senhor, salmos ou os evangelhos. Eu nem entendia, mas eu lia para ela. Glória a Deus. Ela não via, né? Mas ela ouvia e recebia aquilo no coração. E aquilo nunca era esquecido no coração dela. Amém, irmãos? Então, é dessa maneira. O conhecimento, irmão, nunca é demais. Nunca é demais. Por que muitas pessoas caem, irmãos? Porque às vezes deixam de ler a Bíblia para ler um livro de romance, né? Aqueles livros antigos de Sabrina. Aí rapidinho o diabo já começa a operar, o espírito de pombagira já começa a operar. É dessa maneira. Louvado seja Deus, deixa de ler a Bíblia para ler os livros de faroeste. Na verdade, irmão, louvado seja Deus, deixa de ler a Bíblia, deixa, louvado seja Deus, de ver as coisas do Senhor, para sentar e ler e assistir, louvado seja Deus, na televisão, num filme lá. Então nós temos que ser vigilantes, né? E louvado seja Deus, aprender de Jesus. E essa parte nunca lhe será tirada. Amém, irmãos? Nunca lhe será tirada. Nunca lhe será tirado. Louvado seja Deus. E o caminho nos fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, se nós começamos a ler a Bíblia, se nós começamos a ler livros, se nós começamos a orar, se nós começamos a jejuar, louvado seja Deus, nós estamos buscando conhecimento e nós estamos chegando mais perto de Deus. E Deus vai chegar perto da gente. É dessa maneira. Então, aquela escuridão vai embora. Vai embora, irmão, vai embora. E a luz vai chegando. Graças a Deus. Por quê? Porque você vai abrindo o coração. Você começa a ler livros. Você começa a ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Você começa, louvado seja o nome do Senhor, ver histórias bíblicas no celular. Tem que aproveitar. Glória a Deus, aleluia. As histórias bíblicas. Começa a ouvir pregações. Começa a sentir a presença. Aí rapidinho você já quer vir para a igreja, rapidinho você já quer ir para o monte, rapidinho você já quer clamar a Deus, rapidinho você está andando na rua, já dando glória. Louvado seja Deus, a pessoa nem entende, esse cara está doido, já começa a dar glória a Deus, vai cuidar, aleluia, é a presença de Deus aonde você está. É dessa maneira, e isso nunca lhe será tirado. Nunca lhe será tirado. Glória a Deus, conhecimento bíblico, conhecimento do Senhor, nunca lhe será tirado. Então nós temos que guardar isso no nosso coração. Pegar a boa parte. Pegar a melhor parte. Aprender do Senhor, que Ele é manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. E Marta estava preocupada com o mundo. Marta estava preocupada com as coisas materiais. Porém Maria estava preocupada com o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí, qual você vai ser? Marta ou Maria? Qual parte você vai escolher? Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar no vosso coração. Só por favor, dá glória a Deus, irmão. Só por favor, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Oh, glória. Oh, maravilha de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe de pegar a Bíblia. Lê a Bíblia, irmãos. Lê a Bíblia. Louvado seja Deus, não deixe de ler a Bíblia. Graças a Deus. Eu lembro, né, irmão, que eu já falei para os irmãos aqui, igual eu trabalho à noite, eu tinha mania de todo dia, quando o jornal chegava, eu pegava e começava a ler o jornal. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí um certo dia eu tive um sonho, que eu fui dar a Santa Ceia, lá no Cafezal, que eu fui dar a Santa Ceia, quando eu subi no altar, eu estava com o jornal debaixo do braço.
Deus estava me cobrando, né, irmão? Para me ler mais A Bíblia. É verdade ou não é? Eu fui parei de ler o jornal, agora leio a Bíblia. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. No sonho eu estava subindo para o altar com o jornal debaixo do braço. São coisas do mundo. Deus não é perfeito? Deus é perfeito. Amém? Deus é perfeito, irmão. Glória a Deus. Aí de manhã eu já leio, agora eu já pego, né, irmãos, a Bíblia já fica aberta lá na guarita lá. Eu já pego e lá, já leio a Bíblia de manhã. Amém? Louvado seja Deus. Eu estava procurando, né, irmão? Deus estava me, ou melhor dizendo, cobrando para me mais meditar na palavra. E quando a gente começa a meditar na palavra, a gente começa a ter conhecimento. Aí você já começa a decorar os versículos. Aí você já começa a lembrar das histórias. E quando um pregador ou alguém falar para você, você já sabe, porque você aprendeu. Louvado seja Deus, né? Foi o que os profetas e os apóstolos faziam. Pode conferir, né? Quando os apóstolos começavam a falar, eles iam, né? Começavam a falar desde lá de Gênesis, começavam a falar, olha Estevão. Quando eles mataram, né, o diácono Estevão, ele falou, ele abriu a Bíblia, né? Ele começou a falar da Bíblia e foi falando de Saulo, foi falando dos profetas, foi falando de Jesus, foi falando de tudo, porque ele tinha conhecimento. Amém? Louvado seja Deus, tinha conhecimento. Então, conhecimento nunca é demais. Temos que ler a Bíblia, nem que seja um versículo, um capítulo por dia, mas nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Comece então de Gênesis. Comece de Gênesis. Louvado seja Deus. Se você quer saber das histórias bíblicas, comece de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois você acaba, né? Já vai para Êxodo, né? Louvado seja Deus. Começa a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Então, se você quer saber, louvado seja Deus, no Novo Testamento, então comece de Mateus. Glória a Deus, aleluia. Ao acabar Mateus, você já pula, né, para Marcos. Acabar Marcos, você já pula para Lucas. E assim vai, né? Ao acabar São João, você já vai entrar ali nos Atos dos Apóstolos. E aí você já começa as escrituras do Paulinas, né? Que é as de Paulo. Louvado seja Deus, né? E aí você vai aprender ali das cartas paulinas. Glória a Deus, aleluia. E você vai ver, vai aprender, vai ver as histórias, vai ver o que Paulo, né, irmão, passou. Louvado seja Deus, vai aprender conhecimento, vai aprender a comportar. Glória a Deus, né? Se você quer experiência para o dia a dia, vá lá, estuda Provérbios, né? Louvado seja Deus, cai para Eclesiastes depois, né? Isso vai valer para os seus dias, né? Todos os dias você vai aprender a comportar na igreja, você vai aprender a comportar em casa, você vai aprender a comportar na rua. Se você começa a ler Provérbios, você começa a ler Eclesiastes, você vai aprender. Amém, irmãos? Amém. Porque examinar as Escrituras, nos dizia Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, né, tem que ser sábio. Começa a ler a Bíblia. Esse é o livro, né? Louvado seja Deus, que é o livro, glória a Deus, aleluia, que mais se lê em todo mundo. É a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, né? Que mais vamos dizer assim, tem cópias no mundo todo. É a Bíblia Sagrada. Amém? Louvado seja Deus. É uma escritura, né? Glória a Deus, que é mais lida em todo mundo. É a Bíblia. Então não deixa a sua Bíblia lá na cabeceira da sua cama. Louvado seja Deus, que Satanás não vai nem preocupar. Você tem que examinar, né? Tem pessoas que deixam no Salmo 91 lá, não sabe quantos anos, tem 300 anos que está aberto lá, já tem poeira até falar que chega, e ele nunca aprendeu a falar o Salmo 91. Decorar, está lá não sei quanto tempo lá aberto no Salmo 91. Louvado seja Deus. É tanto tempo que ele nem sabe mais onde está escrito, ou seja, onde que está aberto. E tanto tempo que está aberto lá no Salmo 91, e você sabe, você pergunta para ele ou para ela, você sabe falar o Salmo 91 de cor? Ele não sabe, porque só deixa lá, mas não examina. Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então tem que examinar, não adianta ficar lá aberto. Você tem que pegar todo dia, nem que seja todo dia o mesmo salmo, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Aí de tanto você, louvado seja Deus, ler ele, você vai até aprender. Por quê? Porque você está examinando. Amém? Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Faça um compromisso com Deus de todos os dias. Ler a Bíblia Sagrada. Pega livros evangélicos, começa a ler. Louvado seja Deus. Tenha conhecimento da palavra. Tenha conhecimento da verdade. E ninguém vai te enganar.
Paulo não pediu, louvado seja Deus, ali diante daqueles que o acusavam, advogado nenhum. Ele mesmo foi a sua defesa. E é claro, Deus com ele. Porque ele tinha conhecimento, ele tinha sido instruído nas escolas de Gamaliel, né? Ele era estudioso, ele sempre lia, aprendia. Louvado seja Deus. E todos que tentavam enganar, não tinha jeito, porque ele já conhecia. Amém? De maneira que até mesmo no dia que Pedro, né? No dia que Pedro, louvado seja Deus, estava desfazendo do gentil, louvado seja Deus, ele mesmo foi lá e repreendeu Pedro, né? Repreendeu Pedro, louvado seja Deus, porque Pedro Pedro estava no meio dos gentios, e quando os apóstolos chegaram, ele se levantou e apartou, né? E queria que o gentil vivesse como os judeus, mas ele mesmo, louvado seja Deus, estava vivendo como gentil. Glória a Deus, aleluia. De maneira que Paulo então o repreendeu, porque ele tinha conhecimento. Amém, irmãos? Amém. E os apóstolos, o que eles faziam? Eles aproveitavam que esteve com Jesus. Então ele esteve com Jesus e já nem preocupava mais em ler a Bíblia. E Paulo já era diferente. Paulo não esteve ali com Jesus, né? Ele foi revelado, ele não estava no caminho de Damasco, ele foi revelado. Mas antes de acontecer, ele já era estudioso da palavra. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, é assim. E aí, quando chegarem perto de você, você sabe o que falar, você sabe como responder. Se você for pregar, você tem palavra. Louvado seja Deus, porque você tem examinado a Escritura. E se você não examinar a Escritura, aí vem lá o adepto do macumbeiro, vem lá outras pessoas lá e já até te engana. E se bobear, vai até para macumba, porque irmão não tem conhecimento. Porque eles falam que é mesa branca, faz só o bem, né? E não sei o que lá mais, e acaba, vamos lá fazer uma visita, e a pessoa até acaba indo. Vocês entenderam, irmão? Porque o diabo vem como um sapatinho de algodão, buscando a quem possa enganar. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue